Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 3. Estamos estudando o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel e hoje a lição é a lição de número 3 e o capítulo também é o capítulo de número 3. A lição 1 e a lição 2, elas já estão disponíveis aqui no nosso canal. O link está na descrição desse vídeo. O assunto da lição de hoje diz assim: 1 Samuel, capítulo 3, o chamado de Samuel. E o texto áureo diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. A verdade prática diz assim: Deus chama pessoas para propósitos específicos, num tempo específico. E a nossa leitura bíblica é todo o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Vamos ler juntos. A versão que vamos ler é a NAA. Diz assim o texto: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Mas este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si. E ele não os repreendeu, portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, e que Deus faça com você o que bem quiser se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada, e ele disse: Ele é o Senhor.
que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer os líderes que Deus levanta. Segundo objetivo, compreender o valor da integridade. E o terceiro objetivo é glorificar a Deus. Nossa lição também possui 3 tópicos no qual ela se baseia, né? Primeiro tópico, a vocação. Segundo tópico, as suas funções. E o terceiro tópico, seu exemplo. Sua vocação, suas funções, seu exemplo. Tudo isso baseado no chamado e no início, né, do ministério do profeta Samuel. E antes de entrarmos na lição, já peço a você, se inscreve no nosso canal, deixa aí também o seu like para nos ajudar e comenta aqui embaixo qual o seu nome, a sua congregação e também a sua cidade de onde você está falando. Eu sou o Denis, sou pastor em Belém do Pará, na Igreja Assembleia de Deus, mas atualmente estou aqui em Manaus. Vim passar 2 semanas aqui a trabalho e essa semana ainda já estou retornando para casa, né, para Belém. Então comenta aí de qual cidade você é, qual a sua congregação e também o seu nome para a gente enviar a você uma saudação, conhecê-lo e assim nós vamos nos comunicar, né? Assim nós vamos nos comunicar e nos conhecer. O primeiro tópico fala sobre a sua vocação e tem 3 subtópicos ou 3 pontos aqui dentro. Vamos falar sobre o seu chamado, sobre a voz de Deus e sobre o novo de Deus, tá? Então, iniciando aqui, vamos falar sobre o seu chamado, verso de número 4. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Todo chamado, vou aumentar aqui essa fonte, todo chamado é também uma vocação divina e uma resposta a um desafio e uma necessidade histórica. Em outras palavras, Deus chama pessoas específicas para propósitos específicos num tempo específico. Samuel é chamado para ser profeta, numa época em que a palavra de Deus havia se tornado muito rara, conforme o verso 1 do capítulo 3, e chamado também para ser sacerdote num período de declínio sacerdotal. E também para ser juiz numa época de insatisfação, transição de fracassos militares. Quantos desafios, né, ele enfrentaria ali? Todos sabemos que períodos de transição são especialmente difíceis. Então aqui nós estamos já iniciando o chamado de Samuel, analisando os desafios que ele já estava enfrentando ali. Foi chamado para ser um precursor no quesito profético da nação de Israel, onde não era raro a palavra, onde era raro a palavra de Deus, e os profetas também eram raríssimos, quase não havia. E 3 problemas aqui Samuel ele tem que resolver. Aqui e no próximo tópico nós vamos ver as funções que ele desenvolveu,
Mas aqui nós vamos perceber que ele veio para como uma resposta às demandas que vinham do povo. Ele precisaria ser um juiz, pois todos os anteriores haviam falhado e atualmente não havia juiz. Ele devia ser um sacerdote, pois o serviço sacerdotal estava, o ministério sacerdotal estava em declínio, visto o exemplo de Eli com seus filhos. E ele também precisaria ser essa voz profética, pois a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Então, sem a palavra de Deus não há visão, e sem visão o povo se perde por não ter propósito. Então, Samuel vem para corresponder, ele vem como uma resposta às necessidades que havia naquela época. E assim eu e você, Deus nos chama nesse tempo para sermos resposta às demandas da nossa nação, do nosso povo, da nossa cidade, né? Aonde nós estamos. Deus nos chamou para sermos resposta no lugar aonde nós estamos. Aqui é o chamado de Samuel. O segundo ponto aqui dentro é a voz de Deus, verso de número 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, e este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Nós somos o povo que crê que Deus fala, primeiramente pela sua palavra, mas também de outras maneiras que lhe convierem. Samuel foi um moço que falou muito com Deus e igualmente alguém com quem Deus falou bastante. Isso nos diz muito sobre a nossa fé num Deus pessoal. O Deus da Bíblia falou de muitas maneiras, conforme Hebreus capítulo 1, mas principalmente falou através de Jesus, o mais legítimo e autorizado porta-voz de Deus. Ele tem uma palavra única e geral para todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. E também tem uma palavra específica para pessoas específicas, num tempo determinado, num momento e num lugar. Há falas de Deus que se dirigem a uma única pessoa. Não se assuste, é possível alguém dizer: hoje falei com Deus e ele falou comigo. Por outro lado, ignorar a palavra de Deus ontem e hoje é muito perigoso. Quando não damos ouvidos à voz de Deus, o mal se alastra. É o que estava acontecendo naquele período, né? Eli e também os seus filhos não estavam dando ouvidos à voz de Deus, portanto, não tinham a visão e a direção de Deus, haviam perdido o propósito, e o que está escrito aqui era real naquela época. O mal, ele se alastra quando a palavra de Deus não é respeitada, não é ouvida e também não é obedecida. Temos a responsabilidade de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e fazê-la se cumprir na nossa vida, na nossa casa e no lugar onde estamos. Ponto 3 aqui vai falar sobre o novo de Deus, é o verso número 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Samuel reverte a tendência decadente da liderança que vinha sendo retratada em Juízes. Ele representa um novo tempo de Deus na história de Israel. A nação precisava renovar-se, precisava de um despertamento diante das constantes infidelidades. Por isso, Deus, de modo sutil, já iniciara o processo através de uma criança. Nas Escrituras, as novas tratativas de Deus geralmente têm a ver com crianças. Foi assim com Moisés, Sansão, João Batista, Jesus. Entre outros, muitas vezes Deus opera de modo desconcertante. Eli e seus filhos representavam o passado e Samuel representava o novo. Aqui uma analogia que é muito verdadeira. Deus, em vários momentos da história, ele definiu novos tempos, né, através de crianças. Por isso, as crianças precisam ser preservadas. Por isso, as crianças precisam ser
guardadas, protegidas, ensinadas a respeito de Deus e de sua palavra. Por isso Satanás tenta perverter as crianças. E por isso há uma agenda atualmente com o propósito de destruir moralmente, espiritualmente e também psicologicamente as crianças. Não é novidade isso, nós já conhecemos e essa estratégia maligna, essa agenda maligna, mas é nossa responsabilidade zelar pelas crianças. É nossa responsabilidade, responsabilidade dos pais, responsabilidade dos líderes espirituais se atentarem para isso, porque o mundo ele não brinca com isso e ele perverte gerações através das crianças. Nós precisamos atentar a isso. Deus ele tem propósitos e o livro de Samuel aqui é um exemplo disso. Samuel muito jovem, muito novo, já estava no templo, no santuário ali, servindo a Deus e já tinha comunhão com Deus mesmo sendo criança. Deus ele trabalha de maneiras inexplicáveis e ele usa sim crianças. É muito importante nós atentarmos para isso. Agora nós vamos falar no segundo tópico sobre as funções, né? As funções que Samuel exerceu. Qualquer dúvida e comentário a respeito do primeiro tópico, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Segundo tópico, suas funções. Nós vamos ver aqui dentro 3 pontos: juiz, sacerdote e também profeta. Vamos ver um pouco dessas funções que ele exerceu. O capítulo de número capítulo 7, verso de número 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. O período de juízes foi longo, em torno de 350 anos, e é finalizado com Samuel. O último deles, no total de 13, afora Abimeleque e os filhos de Samuel, o que era e o que fazia um juiz. No contexto de Israel, o juiz era alguém capacitado pelo Espírito Santo para uma tarefa muito específica em favor de Israel, geralmente ligada à reconquista da terra e à expulsão de opressores, ao retorno e também ao retorno à adoração a Deus. Era também competência do juiz estabelecer a paz entre as tribos a fim de que os conflitos internos não enfraquecessem a nação. Então aqui o juiz ele era como o governante, ele era aquele que deveria trazer paz à nação de Israel, tanto de uma forma externa contra os inimigos, como também de uma forma interna, resolvendo questões e conflitos entre as tribos. Samuel ele teve a responsabilidade de unificar as tribos para que a nação se tornasse coesa, unida e não enfraquecesse. E também era responsável por preservar a nação de uma maneira diplomática contra os inimigos e também de uma forma militar, caso houvesse a necessidade de entrar em combate, né, contra os inimigos, para que as terras fossem preservadas. Samuel ele exerceu essa função. A segunda função que ele vai descrever aqui é a função de sacerdote, no capítulo de número 2, verso 35, que diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Samuel também foi designado como um sacerdote. Há quem questione a legitimidade de Samuel ser sacerdote pelo fato de que no capítulo 1, verso 1, ser dito que Eucana, seu pai, era de Ramataim Zofim, portanto, efraimita.
Precisamos entender isso com outras passagens bíblicas. Os levitas, eles não tinham herança, foram espalhados entre o povo, morando em várias cidades, entre as outras tribos, e com o passar do tempo se identificavam pelas regiões onde moravam. Então, o Eucana, pai de Samuel, ele se identificava pela região onde ele morava, que era a região de Efraim, mas por descendência ele era da tribo de Levi, conforme é descrito em 1 Crônicas, capítulo 6, do verso 33 ao 36. Aqui vai descrever a descendência de Samuel, filho de Eucana, que era descendente da tribo de Levi. Então, Samuel era um levita. No entanto, é apresentado aqui, nesse capítulo 6 de 1 Crônicas, a descendência de Samuel, mostrando, então, que assim ele era um levita. E qual a responsabilidade, do sacerdote? O sacerdote era aquele que deveria ter compaixão do povo, ele deveria amar o povo, ele deveria se sacrificar em favor do povo, ele deveria ter um coração puro, um coração sincero, um coração amável, ele devia ser tolerante, ele devia oferecer sacrifícios por ele e também pelo povo. O sacerdote, ele era responsável de trazer até Deus os pecados, as queixas, as dificuldades do povo. Então era alguém que ele deveria ser humilde ao ponto de se identificar com o povo e também humilde ao ponto de se humilhar e de buscar a presença e o perdão de Deus em favor dele e do povo. O sacerdote, naquela época, então, tinha a responsabilidade de ser o elo, de ser a ligação entre o povo e Deus e o povo. O sacerdote deveria ter essa responsabilidade e essa consciência de que ele devia zelar pela espiritualidade da nação. O terceiro ponto aqui dentro vai falar sobre chamado profético, verso 20 do capítulo 3. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Esse verso aqui vai expressar a reputação, Ele vai representar e vai expressar a confirmação de que Samuel era reconhecido como um profeta, não somente de uma região, mas de toda a nação. Toda a nação respeitava e reconhecia que Samuel era profeta, como diz esse verso aqui. Essa foi com certeza a parte mais brilhante do ministério de Samuel, pois, como diz o texto, Deus não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Ele foi, por assim dizer, o primeiro profeta de tempo integral. Ser profeta não é prometer mundos e fundos, nem falar o que Deus nunca autorizou alguém a falar. Deus não tem compromisso com a palavra dos homens, apenas com a sua. Assim, a grandeza do profeta é falar apenas o que Deus mandou, nem mais nem menos. Também não é ser um sujeito emburrado de mal com a vida, proferindo juízos e repreensões para todos. Acima de tudo, o profeta era alguém que andava com Deus e, porque andava em sintonia com ele, podia apontar os trilhos da história para o povo e para os governantes em particular. Além de profetas, eles eram chamados por muitos nomes, sendo os mais comuns servo de Deus, homem de Deus e também vidente. Aqui nós vamos ver então o chamado, o terceiro chamado, ou a terceira função que Samuel estava desenvolvendo aqui, desempenhando, que era a função de profeta. Nenhum outro vai trazer consigo esses requisitos como o profeta
e sacerdote e juiz Samuel, né? Se de um lado ele, como sacerdote, devia ter a responsabilidade de levar o povo a Deus, de trazer as queixas e as dificuldades e os pecados do povo a Deus, e assim ser um intercessor, aquele que orava e buscava a Deus em favor do povo, por outro lado também Samuel era um profeta, e ele trazia o juízo de Deus ao povo, ele trazia a palavra de Deus ao povo, ele trazia a direção de Deus, a visão de Deus ao povo. Então, assim como Samuel representava o povo para Deus, ele também representava Deus para o povo. Então, ele era muito respeitado por ser um homem íntegro, fiel, como diz aqui, alguém que procedia através, né, o seu proceder estava conectado ali com a mente e com o coração de Deus. Era uma responsabilidade muito grande essa que Samuel ele desempenhava. E aqui o terceiro tópico, vamos falar sobre o exemplo. Seu exemplo, ele era um exemplo no quesito de intercessão. Capítulo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinei o caminho bom e direito. Uma das funções do sacerdote junto ao povo era interceder por este. Claro que alguns se sobressaíam pela profunda empatia e identificação com o povo, principalmente quando este estava sofrendo. Nesse sentido, houve grandes intercessões na história de Israel. Intercessores, na história de Israel, como Abraão, Moisés, Samuel e além de outros. Merecem atenção especial as palavras de Samuel no capítulo 12, verso 23, que foi o que a gente leu, pois quando a respeito de reconhecer a falha do povo, promete que jamais deixaria de orar por eles e diz que não fazê-lo seria pecar contra Deus. Samuel exortava o povo ao arrependimento, mas o próprio povo pedia a sua intercessão. Então nós vemos aqui que o povo reconhecia Samuel como um grande homem de Deus, ao ponto de pedir que que Samuel fosse um intercessor por eles. Então, além deles respeitarem Samuel como um profeta, como um juiz, eles também respeitavam Samuel como um sacerdote, pois viam em Samuel um homem que era apaixonado pelo povo, que intercedia pelo povo, que clamava a Deus pelo povo. E orar por alguém é um gesto de amor, é um gesto de paixão, é um gesto de carinho, pois você está ali pedindo não a seu favor, mas a favor de outra pessoa. A segunda coisa que nós vamos ver aqui dentro é uma reforma consistente. Samuel ele veio trazer um novo período, um novo tempo para o povo de sua época. É o verso 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Em tempos de desvios éticos e doutrinários, ela é necessária. Nos dias de Eli, Deus iniciou um profundo processo de mudança e reforma na nação. Primeiro usou profetas e advertiu, como faz sempre. Diante de um povo de coração duro, incapaz de mudança e arrependimento, Deus inicia uma radical reforma na liderança de seu povo através de Samuel. Então Samuel aqui ele representa essa mudança, essa transformação, poderíamos dizer, essa renovação. E nós precisamos estar atentos aos tempos, às épocas, às mudanças que Deus ele age. A palavra de Deus ela é pura, ela é santa e ela é imutável. Ela não muda, mas Deus ele tem suas estratégias. Deus ele tem os seus modos de agir, os seus modos operantes, e nós precisamos nos adequar
aos tempos em que vivemos, mas nunca perder a essência da obediência à palavra de Deus. Então, Samuel ele representa essa renovação, mas não deixa de ser fiel a Deus e a tudo aquilo que a palavra ensina. Por último, aqui no ponto 3, vai falar sobre o crescimento contínuo, verso 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel crescia não apenas fisicamente, o que seria normal, considerando a sua tenra idade, mas também crescia em graça. Há 3 fases bíblicas que descrevem o crescimento de Samuel, e todas elas cheias de significados. Letra A, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Letra B, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E a letra C, Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O crescer aqui, o se desenvolver, é imperativo. Deus ele quer que cresçamos. É inevitável o crescimento. Por outro lado, a imaturidade, o não crescimento ou o não amadurecimento é pecado, é algo errado. Todos nós fomos chamados a crescermos, a crescer e a se desenvolver espiritualmente dentro do reino de Deus. Isso é um problema muito grave e grande, porque muitos crentes se prendem a uma época, se prendem a um momento só e não crescem por conta disso, se prendem a uma única experiência e assim deixam de crescer, deixam de se desenvolver, não desenvolvem a fé, a salvação, com isso não vivem novas experiências com Deus e se tornam limitados, com uma visão limitada, com uma mente limitada, e isso é errado diante de Deus. Precisamos, assim como Samuel, crescer nesses 3 aspectos, porque Deus, ele é um Deus infinito, ele é um Deus grande, e ele quer que a gente também cresça e se desenvolva. A multiplicação, o crescimento é um sinal de que Deus está operando em nossa vida. Que Deus te abençoe e muito obrigado por nos acompanhar até aqui nesta lição, e aqui a gente encerra o terceiro e último tópico. Se você tiver alguma sugestão, algum questionamento, por favor, deixe aqui nos comentários. A aplicação pessoal diz assim, Samuel ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Deus continua chamando e convocando gente para o seu serviço. Quantos de nós ousam dizer como ele? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que obedece à voz de Deus e que age segundo a mente e o coração do nosso Deus. Responda aqui nos comentários o nosso questionário bíblico, o questionário da nossa lição. É para responder se é verdadeiro ou falso. São 3 afirmações e você vai identificar se é verdadeiro ou falso. Primeira afirmação: a resposta de Samuel ao chamado de Deus, fala porque o teu servo ouve, deve ser um padrão para todos nós. Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: Samuel teve um tríplice ministério, juiz, sacerdote e profeta. Verdadeiro ou falso? E a terceira afirmação é: intercessão é um ministério direcionado a alguns crentes especiais. Verdadeiro ou falso? Deixe as respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Fica na paz e até a próxima aula.